professora, tem uma justificativa muito comum. É melhor estar trabalhando do que estar assaltando nas ruas. Isso a gente ouve muito. E o que a senhora colocaria, ou a Nádia também, para se sobrepor a isso que está no cotidiano, né, social em relação ao trabalho infantil? Bom, além daquela colocação que eu fiz inicialmente, de respeitar um pouco as etapas de desenvolvimento, né, com aquelas atividades principais, eu colocaria primeiro que há muitas significações para o trabalho infantil circulando ao mesmo tempo no nosso tecido social. Não existe só uma. Ser contra ou ser a favor, ser conivente ou admitir o trabalho, tem muitas nuances. Aqui, eu diria que há dois valores muito fortes que nos fazem estar hoje aqui e em outros espaços, tentando colocar para a população, pelo menos, ir de encontro, né, a essa, por exemplo, a essa justificativa que você disse que é tão usual. É melhor estar trabalhando do que roubando e tal. Que isso, logicamente, que se diz em relação às crianças de classes empobrecidas, de classes pobres. As adolescentes de classes médias e altas, eles fazem estágio. Estágio significa aprender um ofício. Nós admitimos o trabalho infantil para as crianças pobres, a não ser numa situação de profundo destaque, como é o caso da apresentadora de televisão. A admissão do trabalho infantil é para a criança pobre e nesse sentido que você está falando, e no sentido de que ele deve ajudar na produção. Ou seja, nós controlamos crianças e adolescentes através do trabalho. É melhor isso do que aquilo. Ou então, justificamos que a família precisa. Poderíamos estabelecer uma outra possibilidade. Se a família precisa, ela pode ser incluída em algum programa dos governos, do poder público, de uma maneira geral, que consiga subverter essa situação e não que necessite da criança trabalhar. Agora, veja, e a outra é o seguinte, nós consideramos que essas crianças têm direitos. E a criança que trabalha, e mesmo o adolescente, nas condições que não forem, que ele esteja protegido no trabalho, há violação de direitos. E nós consideramos que eles são sujeitos de direitos e pessoas em uma condição peculiar de desenvolvimento com a qual não condiz o trabalho. Ok? E a outra situação, que eu acho que é preciso deixar muito claro, é que há programas, sim, como é o PET, ao qual você poderá fazer referência, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e de proteção do trabalho adolescente. Eu vou dar um dado. Muitos dados confundem a cabeça nossa cabeça. Se no Ceará existem 293 mil crianças e adolescentes entre 5 a 17 anos que trabalham, eu vou dar um dado de Fortaleza, na qual estão concentrados mais de 1/3 da população do estado do Ceará. Ou seja, vamos aproximar que haja 100 mil crianças e adolescentes em situação de trabalho nessa faixa. Sabe quantas vagas existem para o PET no município de Fortaleza? Aproximadamente 1.500. Para 100 mil crianças que deveriam ter algum tipo especial de atendimento do poder público que procurasse que ele saia dessa situação. Eu não sei se os ouvintes sabem qual é a bolsa que é dada. O que é que significa? A criança não trabalhar, as famílias se convencerem de que ele não deve trabalhar, que ele deve estar na escola. R$ 40 por mês. Então, é preciso a gente colocar esses dados para que cada um reflita. Não que a gente feche o pensamento aqui, mas que se contraponha a algumas justificativas como essa que você colocou como sendo muito corrente e que a gente possa pensar em outras possibilidades, que não seja. Professora, a senhora citou um dos dados, né, dos itens do
programa de erradicação, né, um dos aspectos do trabalho infantil. Isso, com esse dado, a partir desse dado, de que forma se poderia avaliar esse programa do governo federal de uma forma mais ampla? A gente pode voltar para a senhora, mas a gente gostaria de ouvir um pouco a Nádia. Eu gostaria só de complementar também, porque em torno do trabalho infantil circulam muitos mitos também, né, como a professora Ângela colocou. E um deles é dessa contribuição que seria, né, fundamental para a subsistência da família, do trabalho da criança ou do adolescente. Né? Com o que é que a gente dialoga? Quando uma pessoa emprega uma criança, seja numa fábrica, né, numa atividade de comércio, ela está deixando de empregar um adulto, né, que poderia estar ocupando aquele lugar. Geralmente, quando isso acontece, a criança recebe uma remuneração menor que a do adulto. Né? Então, na verdade, você está ocupando alguns postos de trabalho que deveriam ser de adultos com crianças. Além disso, pesquisas mostram que as crianças que trabalharam durante a infância, né, e tiveram prejudicado o seu direito à educação, quando na idade adulta conseguem postos de trabalho com a remuneração mais baixa. Né? Então, é preciso que a gente reflita também sobre essa questão de que esse trabalho é fundamental para a manutenção da família. Não é? Mesmo que fosse, né, acho que a gente tem que pensar em possibilidades outras para as crianças da periferia, para as crianças das classes populares também, mas mesmo assim não é. Né? Na verdade, se está prejudicando tanto essa família e principalmente essa criança. Professora Ângela, um pouquinho sobre essa avaliação do programa do governo federal de erradicação do trabalho infantil, que a senhora citou um dado que não é bom, não é? E a gente gostaria de uma avaliação mais ampla da senhora. Veja, a proposta do PET, ela é muito boa. Fazer alguma coisa, ou seja, agir, se contrapor ao trabalho infantil. Através do quê? A presença na escola, atividade de lazer, de esporte, tudo. Só há um posicionamento que eu deixo como reflexão para todos nós. Trabalhar com um percentual tão pequeno da demanda necessária é uma afronta a nós, cidadãos. O governo, o poder público, não tem o direito de trabalhar com programas que necessitem ser universalizados e trabalhar com um percentual tão pequeno, tão pífio, tão insignificante. O que significa isso? O impacto para erradicar o trabalho infantil, através do PET, nos moldes em que ele está sendo executado, ele é praticamente nenhum impacto. Qual é a nossa postura? A do NUCEPEC, a minha individualmente, e sei que a do SEDECA também. É que esses programas, eles atendam à demanda que existe na sociedade, nos segmentos necessários, e não que eles façam esse tipo de engodo. Eu digo a palavra engodo com todo cuidado, o engodo no sentido de que o percentual de atendimento é tão pequeno que ele não significa um impacto na mudança, na transformação que a sociedade possa ter, ou a maioria da sociedade, ou aquilo que é mais hegemônico da defesa do trabalho infantil. Vamos reverter com um atendimento realmente significativo. Pois não, nós vamos fazer um breve intervalo e nós voltamos em seguida com o programa Vida no Trabalho, que hoje debate o trabalho infantil. Universitária FM, a sintonia da Terra. Voltamos a apresentar pela Universitária FM o programa Vida no Trabalho, que hoje discute o trabalho infantil com a participação da professora Ângela Pinheiro, do NUCEPEC, da Universidade Federal do Ceará, e da Nádia Bortolotti, ela que é do SEDECA, o Centro de Defesa da Criança
e do adolescente. Antes de colocarmos, inclusive, a participação aqui de um ouvinte, e antes, nós gostaríamos de lembrar que você também pode participar do nosso programa ligando para o 3366-7474, que a Vanessa lhe atende, pelo Twitter, no @Vida no Trabalho, pelo Facebook Vida no Trabalho, e pode nos acompanhar pela Rádio Universitária FM na internet, www.radiouniversitariafm.com.br. Agora eu volto. Antes de colocarmos mais uma questão, no bloco anterior, a Nádia ia colocar alguma coisa em relação ao PET, ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, e a gente teve que ir para o intervalo. Pois não, Nádia? Era complementando também essa análise que a professora Ângela Pinheiro faz, com a qual a gente concorda, e para agregar a necessidade de um trabalho com a família, né, dessa criança e desse adolescente que está numa situação de trabalho infantil. Não só no sentido da educação, da cultura, né, mas, sobretudo, também no sentido da geração de emprego e renda, para que aquela família possa sustentar os seus filhos, cuidar e educar, e não transferir essa responsabilidade, que é uma responsabilidade dos pais, para a criança. Não é? Uma boa forma, por exemplo, de saber se determinada função em casa é da criança ou do adulto, né? É que a gente diga, as responsabilidades com cuidado tem que ser, né, dos adultos. As crianças podem compartilhar alguns afazeres, mas a responsabilidade tem que ser do adulto. E não é justo que a gente imponha a essa criança e a esse adolescente a responsabilidade de cuidar e subsistência da sua família. Nós temos aqui a participação de um ouvinte, é o João Batista, do Parque Araxá. Ele coloca o seguinte: o jogo, a brincadeira infantil, pode ser o prenúncio de um processo de preparação para o trabalho, para o profissional médico, para a professora. Isso implica uma ação precoce de vínculo ao trabalho? Bom, professora Ângela. João Batista. É isso? João Batista. Boa tarde, João Batista. Veja, a brincadeira, ela tem uma função constitutiva fundamental para a criança. Ele pode se colocar no lugar do outro, ele amplia a visão de mundo, a brincadeira, ele tem uma função de sociabilidade, ou seja, de convivência, de constituição como nós, como seres sociais, enormes. E há brincadeiras, efetivamente, que trazem conteúdos relacionados ao trabalho, aos personagens do trabalho, que muitas vezes fazem parte do cotidiano da criança. Ele citou médico, professora, enfim, que estão presentes. Brincar, ou fazer de conta que está no lugar do outro, não significa que ele vai desempenhar essas funções. Ele pode aprender e não necessariamente ser um prenúncio de que ele vai trabalhar. E sim, que abra possibilidades para ele de profissões e de ocupações, para além, inclusive, do seu cotidiano. A propósito, João Batista e os demais ouvintes, uma das implicações negativas da criança que trabalha, isso há estudos feitos, inclusive aqui no estado do Ceará, é que as perspectivas futuras de trabalho da criança que trabalha muito precocemente são profundamente restritas. Mas por que, professora? Porque, veja bem, vou dar um exemplo de uma naturalização que me deixa indignada dos pés à cabeça. Nós temos hoje, com a maior evidência, um personagem urbano, que são os catadores de lixo ou de material reciclável, dependendo da situação. Em grande parte são crianças. Vocês já ouviram uma ação efetiva de que essas crianças não façam esse trabalho, que, além de tudo, é um trabalho extremamente exaustivo. Todos nós já vimos nas ruas de Fortaleza, nos mais diversos bairros, adultos
e muitas vezes crianças fazendo aquilo que nós antes víamos como uma tração animal, que era um animal que puxasse um carro pesado de lixo, de papel, de lata, de tudo isso ser feito por seres humanos. Geralmente é uma geladeira velha que se transforma num carrinho e é carregado. Ou então, um adulto que faz essa tração e leva as crianças que vão ajudá-lo, inclusive crianças muito pequenas. Se alguém me disser que há um trabalho efetivo, que tenha feito uma transformação para isso, eu vou tirar o chapéu com extremo prazer. Mas eu conheço de perto um trabalho que foi feito aqui com crianças catadoras de lixo na Granja Portugal e adjacências, defendido como tese de doutorado aqui na FACED, pela professora Ruth de Paula, e que demonstra como é restrita a perspectiva de futuro das crianças. Agora, eu trago todos os ouvintes para um outro tempo, o tempo do presente, e o que é que a gente está fazendo, não pensando só na criança como futuro, mas a criança como presente e os prejuízos para o presente dessas crianças.